Olá pessoal, agora a nossa aula de Direito Administrativo, dia 30/1 de 2019. Antes que eu comece ou que eu adentre o nosso conteúdo, que hoje também está bastante denso, muitos temas novos aí para que vocês estudem, eu quero conversar com vocês, a princípio agradecer as manifestações que tenho recebido, tanto no Instagram como no e-mail ou no próprio WhatsApp, da galera comentando a respeito das nossas aulas e falando: poxa, Alexandre, o conteúdo que você está trabalhando no curso realmente é um conteúdo que frequentemente eu não encontro em livros. E o foco da nossa proposta, galera, é exatamente esse: trabalhar temas aprofundados com vocês. De nada adianta eu vir aqui e trazer proposta que consta em livro ou proposta de outros cursos que trabalham de maneira bastante superficial os temas. Não, a minha intenção é aprofundar. Eu acho que a cereja do bolo é o grande diferencial. Passa no concurso quem tem um conteúdo mais denso, um conteúdo mais sólido, quem consegue aprofundar, quem consegue entender a gênese dos institutos. E eu acho que esse é o foco da proposta que eu quero trabalhar aqui. E tenho atendido bem, a galera tem gostado, me parece. Quaisquer críticas ou sugestões, eu estou sempre aberto no WhatsApp ou no Instagram. Todos aqui que assistem ao curso, presumo, tem esse contato próximo comigo. No próprio site tem o meu telefone pessoal que eu botei lá para esclarecer dúvidas e estou sempre à disposição. E o nosso tema hoje é administrativo. E pode vir a dúvida: Alexandre, beleza que você aprofunda lá no processo do trabalho, no direito do trabalho, no processo civil, constitucional, tal. Mas você vai conseguir aprofundar direito administrativo? Olha, pessoal, o estudo prévio que eu faço em relação a todas essas áreas, essas aulas, é um estudo bastante aprofundado, é um estudo bastante denso. Eu preparo as nossas aulas um dia antes do estudo das aulas ou um dia antes da apresentação das aulas. Preparo as aulas no dia da aula, eu revejo o conteúdo, crio um breve esboço do que eu vou trabalhar e eu garanto a vocês, esse conteúdo que eu trabalho previamente à aula é um conteúdo denso. Eu me apego a doutrinas extremamente densas, sólidas, doutrinas que me trazem uma bagagem mais plena, mais aprofundada dos institutos e os aspectos jurisprudenciais que me chamam bastante atenção. Para essa aula de direito administrativo, por exemplo, como a gente está trabalhando princípios, a questão da estruturação do Estado e da administração, eu estudei pelo livro do Carvalho Filho, que eu gosto muito, tá? Outro livro que eu busquei para a gente conseguir aprofundar é o livro do Gilmar Mendes, Curso de Direito Constitucional. Eu também trabalhei um resumo do Canotilho que eu tenho sobre o tema democracia, que eu quero dar umas pinceladas aqui com vocês. E eu tenho uma Constituição anotada do Adil Amigo Bulos, que eu acho ela muito boa, muito completa e capaz de trazer uma densidade e profundidade de conteúdo muito plena dentro do texto constitucional. Sou fã do Adil Amigo Bulos, tanto da obra, né, do direito constitucional como da Constituição anotada, ok? Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: administrativo no concurso de juiz do trabalho é uma matéria que eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que aprofundar no que merece aprofundamento e eu tenho que me segurar um pouco no que não merece aprofundamento, porque assim, estudar para o concurso de juiz do trabalho demanda o quê? Demanda otimização, né? E essa é a proposta que eu vendo aqui no curso e que meus parceiros vendem no curso também, meus colegas professores. Otimizar o seu tempo. Olha, pessoal, você não tem tempo de ficar estudando 3, 4 horas o tema de princípios da administração pública. Eu peguei isso aqui para esmiuçar para você e para falar o seguinte: olha, a densidade de conteúdo que você precisa dentro desse tópico do edital é essa aqui, tá aqui. Estude por aqui. Essa é a densidade que você precisa. Porém, não precisa você aprofundar além disso que eu vou trazer para vocês. De jeito nenhum. Talvez nem o concurso consiga aprofundar do modo como eu quero trazer. Mas é evidente que se você, lá na sua resposta de segunda etapa, na sua resposta de sentença, trouxer um elemento de gênese, um elemento nuclear, um elemento denso, a banca vai olhar para a sua resposta com outros olhos. Ok? E é exatamente isso que eu quero que a banca faça em relação às propostas ou às respostas de vocês. Bacana? Então, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, quem quiser dar uma passada doutrinária, é isso aí. Na primeira fase, direito administrativo não tem muitas questões. Recordo-me de uma prova do meu tribunal, aqui do TRT da 18ª Região, que foi de 2014, elaborada pela FCC, que eles trouxeram umas 10 ou 12 questões de direito administrativo, não me recordo ao certo,
mas essas provas são provas atípicas. Agora, qual que é a minha sugestão? Leia o livro, traga o resumo da aula, traga o resumo do livro, resolva as nossas questões de direito administrativo, que de 2 em 2 semanas vocês terão para responder, de acordo com a linha do edital. E sempre, pessoal, quem não passou em primeira fase, imprima provas antigas da Magistratura do Trabalho e responda essas provas antigas uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada quinzena. Faça isso. Eu, quando estudava, adotava essa estratégia. Sábado era o meu dia de responder prova de primeira etapa. Quando comecei a passar em primeira etapa, parei de fazer isso. Lembro que na faculdade ainda, no 8º e no 9º período, eu já respondia provas de juízo do trabalho todo sábado. Era a minha alegria, sentar no sábado, responder uma prova e fazer a correção, ok? Siga um caminho parecido, que o treino, a repetição é a alma do aprendizado, ok? E já que eu trouxe aqui um elemento filosófico, né, de que a repetição é a alma do aprendizado, nós vamos começar trabalhando a estrutura do Estado. Eu quero pedir licença a vocês, porque recorrentemente no vídeo, eu vou estender a mão aqui, é porque o esboço que eu tenho, galera, ele está aqui nas notas do meu celular. É um esboço pequeno de tópicos que eu tenho que trabalhar, mas como há um excesso de informação e para que eu não peque com vocês, recorrentemente eu vou me socorrer a ele, bacana? Então vamos lá. A nossa primeira ideia aqui, quando a gente fala em estrutura do Estado, é diferenciar as teorias que vêm a respeito do surgimento da estrutura do Estado. E eu tenho 2 teorias base aqui. Eu tenho a teoria dos naturalistas e eu tenho a teoria dos contratualistas. Quando começa a teoria dos naturalistas, galera? Começa com o Sócrates, tá? O Sócrates, ele entendia que o ser humano, ele só tinha 2 funções: ou viver isolado ou viver em sociedade. E a partir do momento em que a maioria do ser humano opta por viver em sociedade, esse ser humano que vive em sociedade é um ser eminentemente político. E a partir do momento em que ele se torna um ser eminentemente político e que ele discute com seus pares a respeito da política, ele ali começa a trabalhar a formação da estrutura do Estado. Depois de Sócrates, Platão, Aristóteles e também São Tomás de Aquino, lá na frente, trabalharam essa estrutura do naturalismo. E aqui um ponto bem importante, assim, o Sócrates, ele era tão naturalista e tão crente nessa convicção dele, quando ele criava a maiêutica socrática, que era a discussão com os sofistas, que eram os filósofos lá, companheiros de Sócrates, que debatiam a respeito do Estado ou de grandezas filosóficas, né, de corpos filosóficos, como eles diziam. Eles discutiam essa questão da estrutura do Estado, e aí o Sócrates teve uma penalidade, e essa penalidade que ele teve foi sair do próprio Estado em que ele vivia. E o Sócrates, vejam só, ele tomou cicuta. O veneno que o Sócrates tomou foi por entender que ele preferia perder a vida do que perder o vínculo dele com a própria pátria. Vejam só que interessante a defesa de convicção que o Sócrates tinha a respeito da ideia de Estado, da ideia de discussão, da ideia de democracia, da ideia de política. E aí eu tenho um segundo passo, que é a ideia dos contratualistas. John Locke, Rousseau e Thomas Hobbes. O que eles falam? Olha, o Estado ele não surge com o ser humano sendo um ser eminentemente político. Isso aí que o Sócrates dizia é algo discutível. O Estado surge sim com a ideia de contrato social. Poxa, Alexandre, quantas vezes ouvi falar de contrato social na faculdade e nunca me atentei ao certo para o que seria. Não tem problema, galera. Contrato social é bem simples. A ideia desses 3 filósofos contratualistas, John Locke, Thomas Hobbes e Rousseau, era a seguinte: olha, a população se une, junta o poder que ela tem coletivamente e cria o Estado e entrega ao Estado esse poder. Então vejam só, para os contratualistas, o contrato social é um contrato que a população, que o povo faz com uma ideia empírica a princípio de Estado, no sentido de entregar poder para esse Estado governar todo esse povo, para que eles não vivam em desordem. Tá? E aí eu tenho um marco bastante interessante
do surgimento da estrutura do Estado, que é a Magna Carta do João Sem Terra, de 1215, que limitou um pouco os poderes do monarca. Ali é um traço singelo, clássico, de que a força da população, a força do povo, era capaz de atuar no sentido de fazer com que o Estado existisse sim, mas tivesse uma atuação limitada, ok? E aí eu venho para o século XX e discuto uma coisa com vocês. Olha, de acordo com a teoria dos contratualistas e de acordo com a teoria dos naturalistas também, naturalistas, o ser humano é um ser político por essência. Na teoria dos contratualistas, o povo tem um poder que entrega para o Estado através do contrato social e o Estado decide todas as questões. Mas existe um elemento base muito importante aqui que um filósofo chamado Karl Popper fala, que é a respeito do elemento democracia do Estado. E ele fala o seguinte, olha, a democracia nada mais é do que uma fantasia. Teoria de Popper. A democracia nada mais é do que uma fantasia. Por que a democracia é uma fantasia? Porque o povo, coletivamente considerado, ou seja, todo o povo, entrega a determinada parcela da população o controle do Estado. E aqui no Brasil é bem claro, o presidente da República, Congresso Nacional. E esses sujeitos que detêm o controle, esses sujeitos que são a minoria e detêm o controle da estrutura do Estado, eles vão governar de acordo com seus próprios interesses, porque na essência eles também são seres humanos. Então vejam só, essa ideia do Popper é uma ideia bastante interessante do ponto de vista teórico, que traz a ideia de que a democracia, perdão pessoal, nada mais é do que uma figura fantasiosa. Porque se entrega o poder a alguém, mas esse alguém vai governar de acordo com os próprios interesses. E eu não quero entrar em debates filosóficos ou sociológicos aqui com ninguém, nem mesmo políticos ou jurídicos, mas observem como a teoria de Popper, uma teoria bastante moderna, ela tem fundamento na medida em que eu considero democracias de países subdesenvolvidos como o Brasil. Esses traços são bastante marcantes em países como o nosso, que são países culturalmente pouco amadurecidos se comparados a democracias antigas como Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim. Então, algo que trago à reflexão. Teoria de Popper, democracia é um conceito fantasioso. Bacana, galera? E pulando aqui nessa questão da estrutura do Estado, eu entro num elemento bastante interessante. Qual é a função do Estado? Qual é a função do Estado? Pessoal, a função do Estado é uma função bastante simples. A função do Estado é executar políticas públicas, vejam só, a função do Estado é executar políticas públicas tendentes a concretizar os direitos fundamentais do cidadão. Essa é a função do Estado. E a doutrina chama isso de macrojustiça. Ou seja, o poder executivo, ele adota políticas públicas tendentes a resguardar direitos do cidadão. A partir do momento, vejam só, a partir do momento em que o poder executivo não consegue concretizar essas políticas públicas tendentes a assegurar, a materializar os direitos fundamentais, eu caio num segundo conceito, que é o da microjustiça. O que é a microjustiça? É o poder judiciário executando aquilo que o poder executivo não conseguiu executar. Ou seja, é o poder judiciário julgando causas que envolvem a administração pública e a adoção de políticas base pela administração pública no sentido de atender direitos fundamentais do cidadão. Alexandre, exemplo disso. Olha, mais moderno do que esse, vocês não vão encontrar. Estado de coisas inconstitucional. Alguém aí já ouviu falar de estado de coisas inconstitucional? E você vai pensar, poxa, Alexandre, não ouvi falar, ou ouvi falar, mas não me recordo, ou ouvi falar e domino bem o assunto. O estado de coisas inconstitucional, pessoal, foi uma tese levantada pelo Supremo Tribunal Federal quando ele deliberou a respeito da questão dos presídios no Brasil. E ele disse, olha, todo o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional deve ser liberado para que hajam reformas e construções de presídios e os tribunais de justiça e tribunais regionais federais devem implementar a ideia de audiência de custódia num prazo, se eu não estou enganado, de até 180 dias para regularização de todos os prazos de audiência de custódia. Essa questão, esse elemento de microjustiça,
ele está intrinsecamente relacionado à figura do Estado que não consegue executar a macrojustiça. Tá? A administração pública que não executa fielmente a macrojustiça. Cai no Poder Judiciário, cria-se a ideia de Estado de coisas inconstitucional, ideia a partir da qual se delibera a respeito da estrutura dos presídios no Brasil. Tá, tudo bem, Alexandre, até aí bacana, a explanação foi legal, mas tem como a gente discutir um pouco a respeito dos princípios da administração pública? Evidente que tem como a gente discutir a respeito disso. E eu fico até sem graça de chegar e falar assim para vocês, galera, estrutura dos princípios da administração pública, temos os princípios explícitos, temos os princípios implícitos, e os princípios implícitos são tais e os princípios explícitos são tais. Olha, eu não vou falar isso para vocês. Evidente que eu não vou falar isso para vocês. Por quê? Porque eu não vou tomar o tempo de vocês. Lê o 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e eu já tenho uma noção de quais são os explícitos. Pego qualquer doutrina de administrativo ou qualquer resumo minimamente bom, que ele vai me trazer os implícitos. Eu quero aprofundar aqui. Princípio da reserva do possível. Invocado pela administração pública, muitas vezes para não assegurar direitos fundamentais ou muitas vezes para justificar a não adoção de políticas públicas tendentes a concretizar direitos fundamentais do cidadão em sede de macrojustiça, sem interferência do Poder Judiciário. Cai essa matéria no Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário tem um conflito. Eu tenho um conflito entre o princípio da reserva do possível e a concretização da dignidade da pessoa humana do indivíduo. E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, que é o seguinte. Cai no concurso, Alexandre, o que é a dignidade da pessoa humana? Quando eu fiz simulados de prova oral, com esses vários alunos que, graças a Deus, tive aprovados no concurso nacional, eu sempre vinha com essa pergunta. O que é a dignidade da pessoa humana? E o conceito aberto que se tem a respeito da dignidade da pessoa humana é impressionante, assim. Eram alunos que sabiam muita coisa, que tinham um conteúdo muito aprofundado, muito denso, e cada um trazia um conceito. E eu achava legal o conceito deles. Mas se eu estou numa prova de segunda fase e o examinador pede que eu fale alguma coisa a respeito da dignidade da pessoa humana, o que eu vou falar? Eu vou conceituar a dignidade da pessoa humana como? Olha, para ficar bem técnico, para você apresentar o núcleo essencial da ideia que você quer levar ao examinador, você vai falar o seguinte: dignidade da pessoa humana é o vetor axiológico máximo que atua como centro de gravidade do ordenamento jurídico. E no curso das nossas aulas a gente vai poder trabalhar a questão da dignidade da pessoa humana num tripé: norma, princípio, ou melhor, regra, princípio e valor. Mas aqui eu só quero trabalhar o conceito com vocês da dignidade da pessoa humana. E eu quero que vocês anotem esse conceito. É o vetor axiológico máximo que atua como centro de gravidade do ordenamento jurídico. E por que eu quero falar isso? Porque eu tenho um conflito aqui entre a reserva do possível e entre a dignidade da pessoa humana. E aí eu tenho que analisar o direito na essência. Como é que surge o direito, pessoal? O direito surge para resguardar a propriedade. Só que aí o direito, no curso desse surgimento dele, ou no curso do aprofundamento dos estudos sobre ele, ele dá um salto, ele fala o seguinte: olha, não, eu tenho que tutelar pessoas e não propriedade. E a partir do momento que o direito passa a tutelar pessoas e não propriedade, eu começo a discutir quais são os direitos das pessoas, tá? E quando eu falo em conflito entre a reserva do possível e a dignidade da pessoa humana, eu caio num emaranhado muito grande. Porque o Ingo Wolfgang, por exemplo, ele fala o seguinte: olha, a dignidade da pessoa humana, ela só existe com a consubstanciação mínima de todos os direitos fundamentais. O cara tem que ter minimamente direito à saúde, ao transporte, à vida, à locomoção, ao lazer. Se faltar um desses direitos, a dignidade dele é mitigada. Claro, evidente que a lei pode impor restrições a essa dignidade humana, como no caso do preso. Tem liberdade restrita pelo crime que ele praticou. Ou outras situações. Mas vejam só, eu estou trazendo uma questão que é reserva do possível versus dignidade da pessoa humana. Quando que eu vou valorizar a dignidade da pessoa humana mais do que a reserva do possível? Porque tem questões que o Estado consegue justificar realmente. Olha, eu não posso adotar esse tipo de medida, porque se eu adotar esse tipo de medida, eu vou estar sacrificando a maioria da população em detrimento de uma minoria. Agora, existem situações em que eu vou primar
por um dos atributos essenciais da dignidade da pessoa humana, que é a vida. Esse é o atributo elementar da dignidade da pessoa humana. Então, se numa discussão entre um direito do Estado e um direito do cidadão, reserva do possível e dignidade da pessoa humana, o juiz verificar que o aspecto da dignidade humana naquele particular é a violação da própria vida do sujeito, e a vida eu posso materializar ela ou bifurcar ela em saúde ou direito alimentar, nessas circunstâncias, eu posso aplicar a dignidade da pessoa humana em detrimento da reserva do possível com base na minha microjustiça. Esse é o caminho que o Supremo tem adotado. O sujeito está morrendo no hospital, precisa de um remédio, a matéria cai lá no Supremo, o Estado alega a reserva do possível, se eu não der esse remédio ele vai morrer. Isso tem muitas discussões, evidentemente. Mas veja, esse elemento que se tem da dignidade da pessoa humana tutelando ou sendo uma base fundante da própria vida desse sujeito, faz o juiz ou julgador crer que ele deve sobrepor nesse particular a dignidade da pessoa humana em detrimento dessa reserva do possível. Por que ele tem que fazer isso aí? Ora, quem é o destinatário do direito? É a pessoa. E a partir do momento que eu não tenho esse destinatário do direito, ou seja, a partir do momento que essa pessoa morre, eu vou aplicar o direito para quem? Eu não tenho para quem aplicar o direito. É o que o Eduardo Couture dizia. No conflito entre direito e justiça, aplica a justiça. Embora seja o teu dever lutar pelo direito. E direito e justiça são grandezas que se dissociam. Ok? Então o que eu quero dizer é o seguinte. Na análise dessas questões de reserva do possível e dignidade da pessoa humana, eu vou primar pela dignidade da pessoa humana quando o aspecto ou o direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana for umbilicalmente relacionado à própria vida, à própria existência do sujeito. Ok, pessoal? Dicas, ok. Material, ok. Conteúdo, ok. Hoje, o que nós tínhamos para discutir era basicamente isso. Espero sempre continuar essas aulas com um nível elevado de profundidade, para que vocês, da primeira etapa, já tenham um trânsito com segunda etapa e com sentença, né? Cada vez mais aprofundando o conteúdo. Isso que é fantástico. Valeu, pessoal. Até amanhã com a nossa próxima aula. Um abraço a todos.